Boa noite a todos. Vamos lá, mais uma vez, para esse nosso propósito. Temos ali uns 5 minutinhos. Vamos fazer um reforcinho, recapitular o que passou. Vamos aproveitar aqui, ó, a canequinha. Valorize as pequenas vitórias. Vamos valorizar as pequenas vitórias sempre. Bem, vamos lá. Vamos dar uma olhada. Faça do dia o seu dia, do tempo o seu tempo, das escolhas as suas escolhas. Fez isso? Bem, vamos lá. Bom, eu tenho feito isso. Os meus compromissos, as minhas metas, consegui alcançar elas. Terminei o livro do O Poder da Ação, já terminei ele. Aí ainda não comecei a meta de fevereiro, que a meta de fevereiro é Davi Coimbra, a Cantada Infalível. Mas ainda não. Aproveitei que tem uns dias a mais, dias de folga, e aí tô lendo esse aqui, ó, A Felicidade é Inútil, do Clóvis de Barros Filho. Aproveitando para esse tempinho extra, para fazer uma leitura a mais. Quando chegar fevereiro, eu entro no Davi Coimbra, no livro do Davi Coimbra, e aí, se sobrar um tempo, voltamos pro Clóvis. Bom, o que nós temos feito? O que você tem feito? Você tem refletido sobre as metas? Você tem refletido sobre as decisões que você tem tomado? Esse mês de janeiro é bom para isso, para a gente já ir delineando, determinando algumas coisas para fazer, algumas coisas para não fazer, que muito mais do que fazer, o importante também é saber o que não fazer. Bom, você tem feito isso? Você não tem feito isso? Você simplesmente tem passado os dias? Você tem deixado para depois? É disciplina? E é difícil? É difícil. Não vai ser todo dia igual, na mesma pilha, no mesmo toque, não. Vai ter dias que tu não vai querer, tu não vai ter vontade, mas tu tem que te levantar e fazer. Tu tem que pegar, escrever, tu tem que pegar, tu tem que ler, nem que seja 3 páginas, 1 página, 5 minutinhos, 15 minutinhos, dentro do ônibus, no intervalo do almoço, que terminaste de almoçar e ainda tem um tempinho ali antes de trabalhar. Tem pessoas que não vêm em casa no almoço. No meu caso, eu fico direto no serviço, então eu almoço lá e aproveito para ler mais um pouquinho. Às vezes escrevo para o blog, às vezes escrevo só por escrever. Tem várias coisas que eu escrevi que eu acho que não vão para o blog, mas que talvez com o tempo possam ir. Bom, chegamos lá às 8 horas. 20 horas da noite. Vamos lá então, vamos começar. Quinta categoria. Obrigado por vocês estarem aí assistindo. Esse é o propósito. Fazer alguma coisa que faça bem. E esse vídeo, esse estudo me faz bem estudar. Me faz evoluir. E também algumas pessoas que assistem também têm a oportunidade de se sentirem provocadas e fazer alguma coisa parecida ou dentro da sua realidade. Bom, o que me provocou esse assunto hoje, a saúde mental, foi o podcast que eu assisti do Joel J. Se eu não me engano, é o podcast 150, tá no YouTube. Depois, quando eu mandar lá pro canal do YouTube esse vídeo, eu vou tentar colocar também ali na descrição o linkzinho pro podcast dele e eu convido todos a assistirem. É em torno de 1h30, mas você nem percebe. Tu nem percebe que passou 1h30. É muito dinâmica, muito rápida, é muita informação, muito intenso e muito produtivo. Bom, Janeiro Branco.
promove uma campanha de conscientização sobre o tema da saúde mental no país. A depressão afeta em torno de 11,5 milhões de brasileiros, segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde, enquanto para os transtornos de ansiedade o número é ainda maior, com 18,6 milhões de pessoas no Brasil. Sendo assim, janeiro foi o mês escolhido para acabar com o tabu e dar mais atenção aos cuidados e tratamentos para a mente e o corpo sãos. Então vamos lá. Saúde mental, ela é direito. Todos nós temos direito de ter isso. Mas o que é essa saúde mental? Para quem é? É para quem pensa. Você pensa? Todos nós pensamos. Então é para todos nós. Nós temos que quebrar esse tabu de que eu não sou ruim da cabeça. Não, eu não tenho esses problemas aí. Eu não tenho essas coisas, não. Nós viemos desse tempo todo de pandemia, tudo se acelerou, tudo acabou ficando muito preso em casa e nós tivemos que lidar com nós mesmos. E a nossa geração, a minha geração dos nascidos da década de 80, nascidos da década de 90, nós não soubemos lidar muito bem com isso. Poucas pessoas souberam lidar bem com isso, com esse ter que se enfrentar, ter que conviver consigo mesmo. Até porque as dificuldades, elas fazem parte da vida. Mas, ano passado eu já falei sobre isso. A dor faz parte da vida do ser humano. Isso é um fato. Isso é um fato. A dor, a questão física, dói. Agora, o sofrimento, tu ficares remoendo isso, não. E aí entra uma coisa que eu vi no podcast. A palavra tem poder? Não. Diretamente não. A origem dela, da palavra, é que dá esta força a ela. E qual é a origem da palavra? O pensamento. Então a gente pensa e aí fala. E a palavra mostra o seu poder. O poder que ela ganha do pensamento. Por isso que eu digo, a dor faz parte, o sofrimento, ficar pensando naquilo, não. E dizendo, ai, como eu sou sofrido, ai, como eu sou sozinho, como... Não. O estado de consciência é necessário que ele mude. Bom, as dificuldades fazem parte da vida, nós já dissemos isso. E essas dificuldades se traduzem em estresse. Ah, mas então o estresse é uma coisa ruim? Vamos por partes. Vamos lá. Primeira coisa. O que é o estresse? É uma reação natural do organismo e essa reação ocorre quando vivemos uma situação que representa perigo ou um alerta. Não quer dizer que seja um perigo e nem um alerta. Não quer dizer que é um perigo. Ela representa. Nós estamos conversando com alguém e essa pessoa se torna ríspida conosco. A nossa já é, opa, peraí, como é que é isso? Não, vamos se acalmar. Isso é um momento de estresse. Só que nem sempre isso é um perigo. É simplesmente um alerta. Calma. Para, pensa, até foi uma coisa que me chamou muita atenção no podcast, que eles na conversa deles, eles dizem que aquela questão do contar até 10, ela tem um significado, que é isso, que é para dar tempo do cérebro processar se é um perigo e aí o instinto age de forma agressiva ou se é simplesmente uma oportunidade de fazer algo melhor. A pessoa é ríspida contigo, mas tu para, respira 6 segundos. Tu conta até 10, em torno disso. E aí tu consegue raciocinar para saber qual
a melhor atitude que tu vais tomar. Bom, o estresse pode ser positivo, pode ser negativo. O estresse positivo é aquilo que te tira do comodismo e te obriga a tomar uma atitude. Ele é negativo quando ele é em excesso ou quando tu não dá esse tempo de processar a informação e tu já responde com agressividade. Devolve a agressividade. Não, processa. Positivo. Me tira do comodismo para que eu tome uma postura, uma atitude racional. Bom, mas esse estresse negativo em excesso, o que acontece? Uma hora ele estoura. Se ele é em excesso, se ele é mal gerenciado, ele estoura. E aí onde é que ele estoura? No nosso órgão mais sensível, no nosso órgão mais vulnerável. Às vezes as pessoas têm um AVC, às vezes as pessoas têm um ataque cardíaco, às vezes a pessoa tem aquela irritação na pele, que não sabe o que é. Às vezes a pessoa tem uma dor de cabeça grandíssima e não sabe o que é. Uma gripe do nada, tosse do nada, uma conjuntivite, uma doença. É o corpo dando sinal para que a gente tome cuidado. Bom, tudo isso a gente precisa ter em mente que a pessoa mais importante da vida, a pessoa mais importante na tua vida és tu. Isso é importante, a gente não pode perder isso de vista. Às vezes eu vejo muita gente correndo, fazendo exercício, isso é muito bom. Eu faço todo dia que eu chego às 6 horas, já para não ter perigo, para manter a disciplina, eu boto a bermuda, troco a camiseta, boto os tênis e saio a caminhar. Caminho. Em torno de uns 30, 40 minutos, um passo mais acelerado. Mas só cuidar do corpo não basta, a gente tem que cuidar da mente, ter essa consciência, essa percepção de tudo isso que eu vim falando para vocês, desse controle, desse gerenciamento de estresse, para que ele não exploda numa doença mental, num AVC, num ataque cardíaco, numa ansiedade, num burnout. Tem gente que diz burnout, tem gente que diz burnout. É uma das coisas mais violentas que eu vi na minha vida, foi uma crise de burnout. Um rapaz extremamente simpático, todo mundo gostava e gosta dele, ainda ele é vivo, ainda trabalha no mesmo lugar, e eu presenciei uma crise, ele se transformou, um cara com não chega 1,70 m, bateu uma porta e saiu discutindo com todo mundo, e 2 seguranças e eu não conseguimos segurar ele. Nós tivemos que meio que ir acuando ele para um canto, conversando. Veio a psicóloga que trabalha nessa instituição, conversou com ele, a assistente social também conversou com ele, que era muito próximo, e aí ele foi se acalmando. E o podcast, este realmente eu aconselho a assistir, porque ele foi transformador para mim. Eu vim fazendo anotações, faz 2 dias que eu estou escutando ele, e eu venho fazendo anotações, várias anotações sobre as coisas que sempre me chamaram a atenção. Aqui. Eu sempre achei que quando a gente estava no fundo do poço, a gente tinha que lutar para escalar esse poço para sair. E no podcast não, mostrou uma coisa que eu não tinha percebido. Todas as respostas para os nossos problemas estão dentro de nós. Todas as respostas estão dentro de nós, não é no outro. Quando a gente coloca as respostas no outro, cria expectativa no outro, nós nos perdemos. Aí nós nos perdemos, porque nós criamos uma dependência. Não, a resposta está dentro de mim. Relacionamento, afetividade, trabalho, família, tudo, a resposta está dentro de mim. Eu tenho que aprender a ver isso. Então quando a gente está lá no fundo do poço e a gente acha que tem que escalar para subir, não. A forma
a melhor forma para sair dali, desse buraco, desse fundo, desse poço fundo, é olhar para dentro de nós e fazer esse processo de reflexão. O que eu sou bom? Bom, eu sou bom nisso, sou bom naquilo. Eu falo, eu sou bom em falar, eu sou bom em escutar. No que eu não sou bom? Eu não sou bom em me relacionar afetivamente com as pessoas. Eu tenho grande dificuldade com isso. Às vezes eu me saboto. Quando eu acho que a coisa está dando certa, eu me assusto e pum, saboto para poder sair. Então isso eu tenho trabalhado em mim. Saber os meus pontos fortes e potencializar eles, saber os meus pontos fracos e corrigir eles. Buscar meios para corrigi-los. E como é que eu vou fazer isso? Quando eu me comunicar comigo mesmo. Todo mundo quer viajar para algum lugar. Todo mundo quer conhecer um país. Todo mundo quer conhecer lugares, mas quase ninguém quer se conhecer porque é complicado. A gente tem que lidar consigo mesmo. E a pandemia fez isso. A pandemia nos obrigou a nós lidarmos com nós, com cada um de nós. E isso tem gente que está fugindo até hoje disso. Tem gente que está fugindo até hoje disso. Mas uma hora a gente precisa parar e encarar isso. E a coisa assim, ó, que duas situações, já me encaminhando para o final, que já ficou bem extenso o vídeo, duas situações que me chamaram muita atenção. A primeira, toda vez que eu respondo de forma racional a um momento de estresse, ao estresse, eu pauso, respiro, conto até 10 ou dou aqueles 6 segundos em média e racionalizo a situação e aí respondo. Toda vez que eu faço dessa forma, eu crio um novo elemento, uma nova ação num repertório da evolução do gerenciamento do meu estresse. Olha que forte isso. Toda vez que respondo de forma racional, crio um novo elemento, uma ação, no repertório da evolução do gerenciamento do estresse. E nesse repertório eu vou adquirindo mais elementos e mais elementos cada vez que eu tenho essa calma para responder. Ao ponto que eu vou criando um melhor gerenciamento do meu estresse. E a coisa assim, ó, que ficou batendo, e que foi o maior tapa que esse vídeo me deu. Me deu alguns tapas. Convido você realmente a assistir ele. Quando não defino, ou não consigo definir o que é suficiente para mim, nada me trará satisfação. Quando eu não defino, não consigo definir o que é suficiente para mim, nada vai me trazer satisfação. Então vamos lá, já para encaminhar. Saúde mental, o janeiro, para cuidar disso. Não basta só cuidar do corpo, tem que cuidar da mente e de forma consciente, de forma afetiva, principalmente consigo mesmo, entender esse gerenciamento de estresse, que o estresse não é totalmente negativo. O estresse bem gerenciado, ele é positivo. O estresse mal gerenciado, que é negativo. Toda vez que eu respondo de forma racional a um pico, a um momento de estresse, eu crio um novo elemento, uma nova ação nesse repertório de gerenciamento. E o que eu gostaria que ficasse bem marcado para esse vídeo. Quando não defino ou não consigo definir o que é suficiente para mim, nada me trará satisfação. Então tá, minha gente, vamos lá. Porque eu gosto muito de fazer isso. O dia mais importante é hoje. Dê um abraço, beba água, beba bastante água porque tá quente, tá calor, e a gente precisa se hidratar.
Um amigo meu teve aí os problemas de rim, porque não bebeu água, tem que beber água, beber bastante água. Abrace alguém e diga que ama. Se você realmente ama essa pessoa, diga isso e demonstre isso para ela. Dá um bombonzinho, que isso ajuda bastante. E dê um sorriso, porque o sorriso é abraçar de longe. Muito obrigado pela atenção de vocês. Estou programando umas surpresas lá pro mês de abril, conversando com umas pessoas aí para trocar uma ideia ao vivo aí. Vamos ver se vai dar certo. Forte abraço a todo mundo, muito obrigado pela atenção de vocês. Vamos lá, vamos seguir na luta.